Muito boa noite, tudo bem com vocês? Vamos chegando, vamos entrando no nosso cantinho, no nosso momento, nesse nosso posto de reabastecimento, onde nós ganhamos coragem, lucidez para enfrentarmos o que a vida nos propõe. Para passarmos pelas provas e sermos promovidos, porque os espíritos anunciam que a nossa classe, digamos assim, a Terra, está progredindo, está evoluindo. E nós somos convidados a evoluir junto, mas como numa classe de escola, alguns alunos acompanham, outros alunos não acompanham e são levados a repetir. Aqueles seres humanos que forem considerados não aptos, que não conseguirem acompanhar a evolução do planeta, vão ser levados a outros planetas, onde reiniciarão suas provas, suas expiações, suas dores, suas dificuldades, mas nunca destinados a um inferno, a um castigo eterno. Todos estamos destinados a realizar nossos potenciais, a sermos luz, a sermos tudo o que estamos preparados, que temos o potencial de ser. Hoje vamos conversar a respeito disso, da natureza e do fim. Haverá um fim para os espíritos? Será que os espíritos têm uma relação com a matéria? Eles são imateriais ou eles possuem matéria neles mesmos? São as perguntas de Kardec que avançam, que contribuem para a tarefa que nós nos demos nesse nosso espaço, que é de conhecer a vida, conhecer o mundo, conhecer como funciona a criação de Deus dentro dos nossos limites, que nós não podemos conhecer tudo pelas nossas próprias limitações, mas conhecer o possível e nos autoconhecer. Porque assim é fora como dentro, assim na terra como no céu, assim no macro como no micro, é a antiga lei revelada desde Hermes Trismegisto, milênios antes de Jesus. Lei que norteia os nossos trabalhos para avançarmos pelo que os espíritos apontaram ser o grande caminho da evolução. O grande caminho que nos conduz ao bem e que nos faz resistir ao mal. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, eles apontam ser esse caminho, o caminho do autoconhecimento. Conhecimento e autoconhecimento, duas faces de uma mesma moeda que nós queremos valorizar, trocar, enriquecer com ela. Vamos lá? Aqui nós temos as questões 82 e 83, sempre pontuada com os comentários de Allan Kardec. Lembramos que são 1019 perguntas
que através dessas 1019 perguntas, um grande acréscimo é trazido para a nossa contribuição da realidade, da vida, das leis que regem a vida, das leis que regem nossa própria evolução. Convido todos os amigos e amigas a lerem, relerem, estudarem o Livro dos Espíritos, jamais supondo que um estudo como esse nosso poderia esgotar qualquer coisa, mas apenas estimular os estudos de cada um. Vamos lá hoje? A primeira pergunta, o de número 82, diz assim: é correto dizer que os espíritos são imateriais? Ou seja, não possuem matéria? E a resposta vem da seguinte forma: como podemos definir uma coisa quando faltam termos de comparação e ainda utilizando uma linguagem insuficiente? Eu não sei se vocês já pensaram a respeito disso, mas o ser humano, uma certa cultura, a humanidade, só pode criar nomes, palavras para situações, coisas, condições que ela vivencia. Ninguém pode dar um nome, pode criar uma palavra para algo que não vivencia, que não conhece, que não tem contato. Portanto, sempre que, por meio de palavras, tentamos aprender uma coisa que nunca vimos, nos deparamos com um limite no momento intransponível. Algo como tentar explicar o que é uma cor para um cego de nascença. Podemos usar aproximações como falando que o azul é frio, o vermelho é quente, mas ninguém poderá, com isso, esperar dar conta da natureza, da expressão do vermelho ou do azul, não é mesmo? Porque falta a vivência da situação, falta a vivência da coisa ou da pessoa. Faltam palavras, não é? Então, respondem os espíritos para Kardec quando Kardec pergunta se os espíritos possuem matéria. Como podemos definir uma coisa quando faltam termos de comparação e ainda utilizando uma linguagem insuficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Perguntam os espíritos. Imaterial não é o termo mais apropriado. Incorpóreo seria mais exato. Pois, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem comparação ou semelhança com alguma coisa na Terra. É tão etérea que não pode ser percebida pelos sentidos humanos. Vejam só, meus amigos. Diversas são as revelações que apontam para a existência de um corpo espiritual. Paulo de Tarso fala do corpo espiritual. Outras correntes filosóficas, espiritualistas, apontam o psicossoma. Kardec chama de perispírito. E esse perispírito
mediante combinação de fluidos com o fluido cósmico universal, com o ectoplasma, com a energia advinda da natureza, ele pode se tornar visível. Vem daí as aparições, certas aparições. Porque algumas aparições de espíritos, elas são feitas por meio de uma abertura momentânea, de uma sensibilização momentânea da capacidade de clarividência das pessoas. Ou seja, as pessoas passam a ver, ainda que momentaneamente, uma realidade que é espiritual. Isso pode acontecer. Quando, porém, uma realidade espiritual, um ser espiritual, se mostra visível para muitas pessoas ao mesmo tempo, isso se dá pelo fenômeno da materialização. A materialização de um certo espírito é o que o torna visível por muitas pessoas. Então, o óbvio é que um espírito que não esteja ligado ao corpo pelo cordão de prata, porque nós, quando saímos à noite, quando viajamos à noite por diferentes lugares da pátria espiritual, não morremos, é claro, estamos ligados ao corpo por um feixe de energia claro, prateado, que não é um cordão nem propriamente do metal prata, mas que é prateado, um fio prateado, um fio de prata, como comparam os espiritualistas de determinadas correntes. Esse fio de prata, quando rompido, é a expressão da morte física. Enquanto ele existe, ele denota a ligação com o corpo. O que não é problema algum, porque a grande maioria das pessoas vive durante o sono a realidade que no Espiritismo é chamado de desdobramento, em outras correntes de viagem astral, viagem espiritual, recebe diversos nomes. Mas se mantém essa duplicidade da nossa natureza. Mesmo quando desencarnados e apenas dotados do corpo espiritual, do psicossoma, do perispírito, nós ainda temos uma dose, uma dimensão, uma quantidade significativa de matéria em nós, nesse corpo espiritual. Que no linguajar dos espíritos é um corpo semimaterial. Como assim semimaterial? É o que aqui nos é explicado. É a matéria quintessenciada, que é uma substância mais sutil, mais diluída, não tão concentrada quanto na matéria conhecida por nós. Mas sem comparação ou semelhança, continuam os espíritos, com alguma coisa da terra. Não seria um vapor, não seria um gás. Não tem comparação, dizem eles. É tão etérea que não pode ser percebida pelos sentidos humanos, o que muitos gases e o vapor são, por exemplo. Né? Comentário de Kardec diz o seguinte: dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo que conhecemos com o nome de matéria.
uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. Por exemplo, as cores, como nós falamos antes. O cego de nascença acredita possuir todas as percepções pela audição, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato. Ele não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Claro. Da mesma maneira, nós também somos verdadeiros cegos com relação ao entendimento sobre a essência dos seres sobre-humanos. Somos cegos, não é? Somos como cegos. Somente conseguimos definir os espíritos por meio de comparações imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. Quando uma pessoa diz que está vendo um espírito, não é exatamente correto aquilo. Ele está vendo um ser incorpóreo, mas não é o espírito em si que ele está vendo o corpo espiritual, o perispírito, o psicossoma, o revestimento momentâneo daquele espírito. É isso que nós vemos nas nossas viagens espirituais, é isso que nós vemos nas nossas clarividências, é isso que nós vemos mesmo nas materializações de espíritos. É assim que a gente precisa compreender, que a gente vai compreendendo os fenômenos espirituais e compreendendo a nós mesmos. Entendendo que a evolução é uma espécie de striptease, onde vamos deixando corpos. Temos o corpo físico, temos o duplo etéreo, os dois nós perdemos com o fenômeno morte e passamos a nos manifestar, passamos a integrar a pátria espiritual com a vestimenta chamada psicossoma, perispírito, corpo espiritual. Mas a literatura oriental vai dando conta de outros corpos espirituais que o espírito ainda se reveste, dos quais o espírito ainda se reveste após a morte, dando uma ideia de sucessivas mortes, por assim dizer, sucessivas transformações, onde vamos nos tornando cada vez mais sutis. Essa é a evolução, é uma visão clara da evolução no aspecto físico do ser. Não é interessante? Pergunta 83, Kardec faz assim: os espíritos têm um fim? Olha que questão interessante. Os espíritos já tinham falado nas respostas anteriores que os espíritos não existem desde sempre. Se existissem desde sempre, seriam equivalentes a Deus. Não. O único que existe desde sempre é Deus. Todos os espíritos foram criados num certo momento. E aí Kardec, com base nessa informação, pergunta assim: os espíritos têm um fim? Compreendemos que o princípio de onde eles emanam é eterno. A fonte criadora, Deus, tanto faz o nome que demos para essa força. Porém, essa individualidade terá um fim. Os espíritos, os elementos que formam o espírito, não se desagregarão após certo tempo para retornar à origem, como ocorre com os corpos materiais? É difícil compreender que algo que teve começo não possa ter fim. Essa é a reflexão de Allan Kardec. Vamos ver a resposta dos espíritos. Existem coisas que o homem não compreende
porque possui uma inteligência limitada, limitada pela sua vivência, limitada pelo seu estágio de desenvolvimento. Não é? Mas isso não é motivo para que ele as rejeite. O filho não compreende tudo o que o pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende com facilidade. A existência dos espíritos não tem fim. Não tem fim. É tudo o que podemos dizer por enquanto. Não é interessante? Somos criados por um princípio que é eterno, mas que quando se individualiza, formando cada um de nós, dando origem a cada um de nós, dando um início para cada um de nós, não se destina, como o princípio material, a agregar e desagregar, a particularizar e a diluir-se. Porque o princípio é eterno e individualizado, ele continuará para sempre, ainda que o sentido da vida seja, sim, uma aproximação em retorno à fonte da qual o Espírito emanou. Aproximaremos-nos sempre pelo próprio aperfeiçoamento da criatura. Quanto mais perfeito, quanto mais amor universal e incondicional nós formos, mais perto estaremos do amor incondicional e universal, que é como conseguimos compreender Deus. Muito interessante essa perspectiva que a visão espiritual nos proporciona, não é? Que assim seja. Hoje terminamos o primeiro item do capítulo 1 da segunda parte de O Livro dos Espíritos. Começaremos o segundo item chamado de Mundo Normal Primitivo. Essa será a sequência dos nossos estudos. E com ele, com essas etapas, vamos seguindo a nossa proposição de conhecer fora e dentro, da terra e do céu, do espírito e da matéria, porque há uma relação do macro com o micro, do subjetivo com o objetivo, tudo se relaciona porque o conhecimento é uno, a realidade é una. Somos parte de um mesmo corpo, células de um mesmo corpo. E a célula é parte do corpo. E o corpo é formado de células. Não há uma divisão possível. Como o mar é formado de gotas. E as gotas são um pouco de mar. São as comparações que conseguimos produzir no momento, com as quais pretendemos estimular, claro, não encerrar os estudos e as reflexões de cada um. Um grande abraço, que nós progridamos nesse sentido, nessa compreensão. Cada passo que dermos no sentido da compreensão da essência de cada ser, que é comum a todos os seres, abarcaremos com mais propriedade a proposição de Jesus que diz sermos uma família universal, que diz sermos filhos de um mesmo Pai, do Pai Nosso. E essa unidade será a base de toda a paz. Será a base de amar o próximo como a nós mesmos. Que não é amar o ego do próximo, nem o nosso próprio ego, mas que é amar a essência do próximo
como amamos a nossa própria essência. Que essa compreensão nos pacifique, nos harmonize, nos integre com tudo que existe, deixando de preservar a natureza por motivos econômicos, por motivos nacionalistas, por interesses, mas amando a natureza porque os seres da natureza são nossos irmãos. Nós mesmos já fomos minerais, vegetais, animais. E todos eles serão um dia seres humanos. E eles e nós um dia seremos seres angélicos. Um grande prazer vislumbrarmos isso, lançarmos em nós mesmos as sementes da integração pela compaixão, pela empatia, pela fraternidade, pelo amor. Que assim seja, meus amigos. Amanhã estaremos dando continuidade, já estudando o mundo normal primitivo. Venha conosco, estaremos juntos. Compartilhe essas lives, transbordemos esse conhecimento, inundando em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, toda a humanidade, nossa família, de paz, de compreensão, de fraternidade. Até amanhã, um prazer aprendermos juntos. Paz e bem para todos vocês.